Tudo bom, professor Carlos Monteiro? Tudo bem, bom dia a todos. Um prazer aqui estar com vocês. Você está nos escutando bem? Estou bem, está ótimo. Espero que vocês também estejam. Então, tá bom. Então, vou fazer uma breve apresentação. Eu sei que você dispensa a apresentação, mas a gente tem que fazer uma formalidade, então vou ser breve. Tenho certeza que todos conhecem o professor Carlos Augusto Monteiro. Ele é professor titular da Faculdade de Saúde Pública da USP. Ele é coordenador do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde, o NUPENS, e ele tem uma lista de prêmios e citações e muito importantes. Eu vou resumir um pouco. Ele é ganhador do Prêmio Jabuti. Vocês sabem que o Prêmio Jabuti é concedido a pessoas que escrevem livros em diferentes áreas, e é o mais importante prêmio de literatura no Brasil. Então, o professor ganhou na área de Ciências Naturais e Medicina. Ele é também ganhador do Prêmio Abraham Horwitz, da OPAS, por ser uma liderança científica mundial em saúde. E ele é o criador do Guia Alimentar para a População Brasileira. Vocês sabem que isso teve um impacto não apenas no país, mas um impacto mundial. O que ele vai e ele é um dos idealizadores e um dos inspiradores da criação do Vigitel, que todos nós aqui utilizamos com frequência para a obtenção de dados da população brasileira. Então, o que ele vai fazer aqui hoje, e está todo mundo querendo ver, é como que está a criação do sistema nova de classificação de alimentos. Então, você tem a palavra para mostrar para a gente como que nós vamos utilizar isso, porque a gente cita tanto o seu trabalho, a gente usa ele tanto com base, tanto para montar as nossas estratégias experimentais e clínicas, e a gente quer ouvir da sua boca o que nós vamos fazer daqui para frente. Tá bom. Muito obrigado, Lício. Obrigado. Então, vamos lá. Liguei aqui o meu timer. Bom, então, hoje eu vou conversar com vocês sobre a classificação nova, né? Vamos explicar primeiro por que ela foi criada, qual a necessidade de uma classificação com essas características que ela tem. Vamos descrever essa classificação e falar um pouco de suas aplicações. Esse é o outline aí da minha apresentação. Bom, por que no século XXI a gente precisa de uma classificação como uma classificação nova? Ou seja, uma classificação que considere como o alimento foi processado. Há três grupos aí de razões. A primeira é que o conteúdo de nutrientes nos alimentos, hoje em dia, né, e nas dietas, ele é pesadamente influenciado pelo processamento de alimentos. A segunda razão, estou falando aqui em sódio, gordura saturada, gordura trans, proteína, fibra, enfim. A segunda razão é que há outros fatores nos alimentos que influenciam o estado de saúde, né? E que também são influenciados pelo processamento de alimentos. 4 deles aqui. A matriz alimentar, ou seja, as interações físicas e químicas que existem entre os componentes de um alimento, né? As sinergias, enfim, são afetadas pelo processamento de alimentos e também influenciam o estado de saúde. O outro fator é a presença nos alimentos de componentes químicos, né? Compostos químicos, que não são nutrientes, mas que são importantes para a proteção da saúde. Por exemplo, os antioxidantes também são influenciados pelo processamento de alimentos. Podem desaparecer, por exemplo, com o processamento de alimentos. Um terceiro fator é a presença do que a gente chama de xenobióticos nos alimentos, ou seja, substâncias estranhas que não pertencem aos alimentos, mas que estão nos produtos alimentícios baseados nesses alimentos, né? Aí nós estamos, obviamente, falando de fatores de risco. Por exemplo, os aditivos, né, que não pertencem aos alimentos, então, portanto, são xenobióticos. Finalmente, há características outras no alimento, textura, palatabilidade, o efeito termogênico dos alimentos, né, a saciedade que ele produz ou não produz, que são fatores que também influenciam o estado de saúde, aí, sobretudo o balanço energético, né? Estamos falando aí da obesidade, obviamente, e que também são influenciados pelo processamento de alimentos. E, finalmente, a forma como a gente come, onde, quando, fazendo o quê, isso também é muito importante, também para controlar o balanço de energia. Isso também é afetado pelo processamento de alimentos.
O reconhecimento de que o processamento de alimentos é algo que no século XXI não pode deixar de ser considerado, esse reconhecimento é crescente. Por exemplo, essa publicação de 2019 da FAO e da OMS sobre princípios de alimentação saudável e sustentável tem como seu segundo princípio o fato de que a alimentação saudável está baseada numa grande variedade de alimentos não processados ou minimamente processados e em se evitar os alimentos altamente processados. A questão é que o que é um alimento minimamente processado? O que é um alimento altamente processado? Até a classificação nova que nós propusemos inicialmente em 2009, não havia uma definição clara para esses termos, né? Uma das coisas que a classificação nova fez foi classificar o que é um minimamente processado, o que é definir, não é, esses termos. Bom, vamos lá para a descrição da classificação nova. Primeiro, o que é processamento de alimentos, né? Processamento de alimentos, segundo essa definição de um órgão europeu, de um conselho europeu na área de alimentação, que é financiado por indústrias de alimentos, portanto, enfim, não é uma definição nossa, né? Diz que o processamento de alimentos é qualquer método que se use para transformar alimentos não processados, alimentos frescos, em produtos alimentícios, né? Isso pode ser feito usando vários processos, né? Pasteurização, fermentação, até o empacotamento é considerado processamento de alimentos. E o que é muito importante, o processamento de alimentos, ele inclui a adição de ingredientes a alimentos, né? Por exemplo, aditivos, né? Alguns críticos da classificação nova dizem que ela se baseia muito nos ingredientes dos alimentos. É verdade, ela se baseia muito, só que a adição, por exemplo, de aditivos num produto, isso faz parte do processamento de alimentos. Isso é reconhecido, por exemplo, nessa definição. Bom, onde o processamento de alimentos se insere em relação ao sistema alimentar? O processamento de alimentos, ou seja, a indústria, ela está entre a agricultura e a cozinha, ou entre a agricultura e o consumidor diretamente, quando a indústria produz o alimento pronto para consumo. A grande maioria dos alimentos que a gente consome são processados, né? As pouquíssimas exceções são as frutas e as hortaliças, né? Pouquíssimas exceções. Então, essa divisão entre alimentos processados e não processados não faz nenhum sentido, né? Já que a maioria dos alimentos são processados. Mas a gente pode processar os alimentos de várias formas, né? Eu posso pegar o arroz, secar o arroz, empacotar o arroz, tenho aí o arroz empacotado, que é industrializado, não deixa de ser industrializado. Eu posso pasteurizar o leite, empacotar o leite também. Eu posso retirar a gordura do leite e transformar em manteiga, ou a gordura da oliva e transformar no azeite de oliva. Posso transformar o trigo em pão, o leite em queijo. Então, são todas formas de processamento de alimentos, né? Esses três grupos de alimentos, eles são os primeiros, esses exemplos caracterizam os três primeiros grupos da classificação nova. A nova tem 4 grupos, o quarto é de alimentos ultraprocessados, mas eu vou focar primeiro nesses três. O primeiro é o grupo de alimentos não processados, né? Ou seja, o alimento que saiu da agricultura e foi consumido pela pessoa, ou os minimamente processados. Os minimamente processados, eles são modificados pela indústria de alguma maneira, né, de modo a, em geral, aumentar a duração do produto, né, mas sem o uso de nenhuma substância. Então, esses alimentos não têm sal, óleo, açúcar, não, eles são os próprios alimentos. Aí eu vou mostrar depois os processos, secagem, moagem, etc. O segundo grupo é o grupo de ingredientes culinários processados, né? Aí eu tenho óleo, a manteiga, o sal, o açúcar, que são substâncias que eu tiro dos alimentos, do grupo 1, ou da natureza, no caso do sal, mas o que é muito importante, eu não consumo esses alimentos por si próprios, eles não são consumidos por si próprios, eles são utilizados para preparar e transformar os alimentos do grupo 1 em pratos, em refeições, etc. O grupo 3, que é o de alimentos processados, onde está o queijo e o pão, por exemplo, eles basicamente são alimentos do grupo 1, que são modificados, aí sim, com a adição de sal, de açúcar ou de gorduras, né? A finalidade, outra vez aqui, é aumentar a duração dos alimentos naturais, mas é também de introduzir propriedades sensoriais agradáveis, como o caso, por exemplo, do queijo, né?
Quais são os processos que eu uso para fazer alimentos minimamente processados, ingredientes culinários processados, alimentos processados? Remoção de substâncias de parte dos alimentos indesejadas, cascas e tal, secagem, refrigeração, congelamento, pasteurização, fermentação, moagem, uma infinidade de processos, a centrifugação, pressão, a adição de sal, de açúcar, o cozimento. Todos esses processos, a gente pode imaginar que eles poderiam ser feitos por uma grande indústria, mas poderiam também ser feitos por uma pequena indústria, por artesãos e até por pessoas em suas casas, né? Você pode fazer pão e queijo, por exemplo, em tese, na sua casa. Então, esses são os 3 primeiros tipos de grupos de processamento que caracterizam os 3 primeiros grupos da Nova, né? Aqui eu tenho, por exemplo, o macarrão, o azeite e o queijo. Por que a gente transforma, por que a indústria transforma os alimentos nesses 3 produtos, né? Primeiro, para aumentar a duração dos alimentos naturais, para tornar a preparação do alimento mais fácil, né, mais diversificada, e até, às vezes, para melhorar as propriedades sensoriais do alimento, no caso, por exemplo, do queijo. Os padrões tradicionais de alimentação que a gente encontra em vários lugares do mundo, eles combinam basicamente esses 3 formas de processar alimentos, né? Dieta mediterrânea, por exemplo, inclui esses 3 alimentos, esses 3 tipos de processamento, né? E são fundamentais, né? A gente não teria hoje as sociedades humanas que a gente tem se a gente não soubesse processar alimentos, se não houvesse a indústria para processar os alimentos. Agora, há um 4º grupo, que é o grupo de alimentos ultraprocessados. Qual que é a finalidade aqui? É prolongar a duração do alimento, é tornar mais fácil a preparação do alimento, é introduzir, melhorar as propriedades sensoriais do alimento? Não, porque o alimento ultraprocessado não é um alimento. É uma formulação de ingredientes onde o alimento pode nem estar presente ou está presente em proporções mínimas, né? E por que a indústria faz isso? Para obter produtos que são extremamente convenientes, são muito prazerosos de se consumir, tem um custo muito baixo, os ingredientes são de baixo custo, tem uma altíssima duração, né? Porque justamente eles não têm o alimento integral, e o que é mais importante, eles têm o potencial de substituir todos os outros alimentos. Então, hoje no mercado, se forem no mercado no Brasil ou em qualquer país do mundo, você vai encontrar para cada alimento, para cada preparação culinária baseada em alimentos do grupo 1, você vai achar uma alternativa ultraprocessada. E quais são os processos utilizados pela indústria para fazer o alimento ultraprocessado? Vários processos, uma sequência de processos. E daí o nome ultraprocessado. Tudo começa com a destruição do alimento integral, da soja, do trigo, do milho, do que seja, para obter desse alimento óleos, gorduras, açúcar, amido e proteínas. Basicamente, carboidratos, lípidos e proteínas, né? Isolados das suas matrizes naturais. A segunda etapa do processo são várias indústrias envolvidas no alimento ultraprocessado, não é a indústria final só, né? A segunda etapa é quando esses componentes dos alimentos são modificados, eventualmente. Por exemplo, o óleo pode ser hidrogenado, o amido pode ser modificado. A terceira parte é a reunião de todos esses carboidratos, proteínas e lípides, né? E aí se utiliza, em geral, muito processos que não têm equivalente doméstico, como a extrusão, a fritura por imersão. A quarta etapa, que é muito importante, é o uso de aditivos, porque essas substâncias, essas misturas de proteína, isolado proteico, gordura, amido, elas, em geral, são insípidas, elas não têm gosto, elas não têm textura interessante, e aí a função fundamental, não haveria alimentos ultraprocessados sem aditivos, porque eles é que vão dar a textura, a cor e o aroma para o produto final. E, finalmente, tudo termina com um empacotamento sofisticado usando materiais sintéticos, isso é importante também, porque esses materiais sintéticos permanecem em contato com o alimento durante anos, às vezes, né? E parte deles passa para o alimento, como eu vou mostrar daqui a pouco. Bom, o que são alimentos ultraprocessados, afinal? São formulações de vários ingredientes que incluem substâncias alimentícias originais ou modificadas quimicamente, que são obtidas com fracionamento de alimentos integrais e de aditivos que são usados para tornar o produto final palatável ou, muitas vezes, hiperpalatável. E o objetivo, como eu já disse, é produzir produtos que sejam de baixo custo, muito agradáveis ao
sabor muito agradável, muito convenientes e com o potencial de substituir todos os outros grupos da classificação nova, né? Embora a definição possa ser considerada complexa, a gente tem marcadores de alimentos ultraprocessados, né? E o Guia Alimentar se utiliza muito desse recurso, né? Esses marcadores podem ser identificados na lista de ingredientes do produto que, por lei, tem que estar presente, né? E o que caracterizaria um alimento ultraprocessado? É a presença de uma substância alimentícia que não é, ou raramente seria utilizada em cozinhas, como os isolados proteicos, o glúten, a caseína, a proteína do soro do leite, ou qualquer aditivo cosmético, né? Aromatizantes, corantes, etc, etc. Uma outra característica dos alimentos ultraprocessados é que eles são produzidos por grandes corporações transnacionais, né? Isso não é gratuito, é porque, basicamente, o alimento ultraprocessado é uma reunião de commodities, né? É uma combinação de commodities. E essas commodities são exatamente mercadorias que são vendidas no mercado mundial, e essas empresas são as que têm melhores condições para comprar essas commodities para fazer o produto final. Essas 10 companhias, por exemplo, que estão aí, elas controlam uma boa parte dos alimentos ultraprocessados em todo o mundo, e a venda de alimentos delas soma mais de $1 bilhão por dia, né? Isso é importante porque mostra a capacidade que essas empresas têm de tornar aquele potencial de substituir todos os outros alimentos em realidade. Isso aqui vocês estão vendo a heterogeneidade que a gente tem no consumo de ultraprocessados no mundo. Uma lista de 80 países, onde a gente tem desde a Índia, onde você vende 6 quilos de alimentos ultraprocessados por pessoa por ano, até os Estados Unidos, onde é 300 quilos, né? Quase 1 quilo por pessoa por ano. Essas empresas transnacionais têm estratégias muito agressivas de marketing exatamente para chegar nesses países onde o consumo ainda não é esse, a substituição não foi feita, né? Inclusive no Brasil, aí onde a gente está numa situação intermediária. Isso aqui é um trabalho recente que mostra que em todas as regiões do mundo há um aumento nas vendas de alimentos ultraprocessados, né? E em termos relativos, esse aumento da venda é maior ainda em áreas como a América Latina, como a África, como a Ásia, né? Como a gente pode ver aqui nesse slide. Na Índia, por exemplo, onde o consumo, a venda é baixíssima de alimento ultraprocessado, o aumento anual chega a 8% ao ano, né? Nos Estados Unidos, a gente tem uma venda muito elevada, mas um aumento muito pequeno, porque essa transição alimentar já foi feita nos Estados Unidos, né? Então, vamos aos usos e aplicações da classificação nova. Vou dar vários exemplos para vocês aqui, né? Vou começar com a descrição de padrões de alimentação, usando a nova, avaliação do efeito desses padrões de alimentação baseado em processamento de alimentos na qualidade da dieta e em doenças, desenvolvimento de guias alimentares e alguns usos da nova em políticas e em regulações, né? O uso da nova mais intenso tem sido em pesquisas e em estudos científicos, né? Uma amostra disso a gente vê pelo número de papers indexados no PubMed que utilizaram o termo ultraprocessado, né? A gente começou lá com um artigo, em 2009, aquele primeiro artigo que a gente publicou, levou aí uns 4 anos para que a classificação começasse a ser usada para valer, e a gente hoje tem 222 artigos científicos publicados já no ano 2020, mesmo antes de encerrar o ano. Vocês terem uma ideia da importância disso, né? Eu fiz esse slide da mesma maneira usando papers indexados no PubMed com o termo índice glicêmico, né? Então, vocês veem aí que levou o índice glicêmico proposto em 81, a gente leva aí 20 anos para ele começar realmente a ser utilizado, né? E depois segue uma trajetória mais ou menos parecida com o termo ultraprocessado, né? Bom, primeiro uso, descrever padrões de alimentação segundo o processamento de alimentos. Aqui vocês veem, por exemplo, que em Portugal, mais da metade das calorias ainda vem de alimentos não processados, ou minimamente processados, o grupo 1 da nova, e mais os ingredientes culinários processados. Já no Reino Unido, mais da metade vem de alimentos ultraprocessados. A diferença parecida existe entre o Brasil e os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ou em todos esses países, eu posso dividir a população em quintos, segundo o consumo de ultraprocessados, e ter, por exemplo, um primeiro quinto nos Estados Unidos, que não é muito diferente da média brasileira, né? E um último quinto, onde 80% das
calorias vêm de alimentos ultraprocessados. Esse recurso é muito utilizado agora nesses trabalhos que eu vou mostrar para vocês. Avaliação do efeito do processamento de alimento, de padrões de alimentação baseado no processamento, na qualidade da dieta, né? Esses resultados foram sumarizados numa publicação da FAO do ano passado, né? E o que elas mostram? Que em mais de 15 países, onde há inquéritos nacionais bem feitos de consumo alimentar, se demonstrou que mais alimentos ultraprocessados na dieta, né, o quinto superior, né, de alimentos ultraprocessados, significa mais dietas com maior densidade energética, mais açúcar, mais gorduras não saudáveis, menos fibra e menos proteína, ou seja, receita perfeita de doenças crônicas não transmissíveis. 2 exemplos aqui, para a fibra, por exemplo, vocês veem nesses 7 países, como a densidade de fibra na dieta cai abruptamente com o aumento do consumo de ultraprocessados. Aqui, como a densidade energética da dieta faz o contrário, aumenta com o aumento do consumo de alimentos ultraprocessados. Mas o que é mais interessante, a meu ver, porque é meio óbvia essa piora da qualidade nutricional da dieta. O que é menos óbvio é que há outros mecanismos que podem explicar também a relação com doenças crônicas. Aqui eu coloco 7 desses mecanismos, né? Começando com a presença reduzida, por exemplo, de compostos químicos que não são nutrientes, mas são protetores para a saúde, como, por exemplo, os fitoestrógenos, né? Que é esse primeiro trabalho. A presença acentuada de xenobióticos, aditivos, várias substâncias, a baixa saciedade, o baixo efeito termogênico, a hiperpalatabilidade das dietas e a influência negativa no microbioma, né? Isso é uma pesquisa agora muito recente, é uma tendência muito recente da pesquisa nessa área de ultraprocessados com desfechos em saúde. Bom, diante todos esses mecanismos que aparentemente existem entre o ultraprocessado e a doença crônica, era de se esperar que houvesse uma associação positiva entre consumo de ultraprocessados e doenças, particularmente doenças crônicas. E é o que acontece, né? Só em 2020 houve 7 revisões sistemáticas da literatura, 3 com meta-análise, mostrando o quê? Que o maior aumento no consumo de alimentos ultraprocessados, estudado em estudos de corte que estudam 10, 20, 30, 100 mil pessoas por 8, 10 anos. O que esses estudos mostram? Que as pessoas que consomem mais alimentos ultraprocessados têm maior risco de obesidade, hipertensão, diabetes, dislipidemia, síndrome metabólica, doença cardiovascular, depressão, câncer de mama e uma coisa muito importante, a mortalidade por todas as causas, a mortalidade precoce, né? Essa meta-análise, que é a mais recente, mostra isso, por exemplo, há 5 estudos de coorte, muito bem feitos, que mostram que uma pessoa que consome mais ultraprocessado em relação a uma que consome menos, o risco dela morrer precocemente é 25% maior, né? A mesma coisa existe para doença cardiovascular, para doença cerebrovascular, depressão, obesidade e sobrepeso, que é uma coisa que interessa aqui muito a gente, né? Há um aumento 23% maior do risco de obesidade, mas isso baseado apenas em 2 estudos. Mas vejam o dinamismo da produção científica nessa área de alimentos ultraprocessados. Depois dessa revisão, nós temos 3 estudos feitos no Reino Unido, na França e na Espanha, mostrando essa associação, em estudos longitudinais de corte muito bem feitos, mostrando o aumento no risco na obesidade. No Brasil, há um estudo, um daqueles 2 estudos é um estudo brasileiro, o estudo ELSA, né, que mostrou essa relação ultraprocessada e obesidade. Mas não há ainda outros estudos com cardiovascular, com diabetes, estão sendo feitos, certamente, por vários grupos, mas a gente, em função disso, decidiu começar, em janeiro desse ano, o estudo Nutrinet Brasil, né, que pretende, nós já temos 81 mil participantes, vamos querer chegar a 200 mil, daí o convite aqui a todos que estão assistindo para colocar aí no buscador Nutrinet Brasil. É um estudo totalmente feito pela internet, os questionários são respondidos a cada 3, 4 meses, e a gente espera, daqui a algum tempo, poder dizer como no Brasil a relação de ultraprocessado com diabetes, doença cardiovascular, câncer, etc. Né? Como vocês sabem, a causalidade, os estudos de corte são muito bons, né? Têm várias vantagens em relação aos estudos transversais, mas eles ainda não são perfeitos, né? Porque eu tenho que controlar as variáveis de confusão. Para evitar o controle das variáveis de confusão,
eu tenho os estudos randomizados, né, os ensaios clínicos. E aí já temos um estudo feito pelo NIH, agora, no ano passado, em que 20 pessoas foram internadas no hospital e submetidas a uma dieta com 80% de alimentos ultraprocessados e uma com 0, né? Depois de 2 semanas, as pessoas trocavam, 10 pessoas que estavam numa dieta passavam para outra e vice-versa. E o que se notou? 2 achados principais. Que enquanto a pessoa está numa dieta ultraprocessada, ela consome 500 quilocalorias a mais todo dia, né? Em todos os 14 dias do período, né? E como resultado, esse grupo, quando a pessoa estava na dieta ultraprocessada, ela ganhava praticamente 1 quilograma em 2 semanas e perdia 1 quilograma em 2 semanas. Então, essa é uma evidência muito forte da relação causal do consumo de ultraprocessados com a obesidade. A Nova também vem sendo usada para desenvolver guias alimentares. A gente já tem 5 países que usam a Nova na estruturação das suas recomendações. O Brasil é o primeiro, Israel é o mais recente, não é? Quando o guia brasileiro foi lançado em 2014, teve uma repercussão muito boa, muito grande no mundo, né? O guia é muito mais do que alimento ultraprocessado. Você tem várias recomendações importantes do guia, mas o capítulo 2 é sobre, especificamente, a escolha de alimentos baseado no processamento de alimentos, né? São 4 recomendações. O grupo 1 tem que ser a base da alimentação. O grupo 2, que são os ingredientes culinários, tem que ser utilizados, são importantes, mas tem que ser usado em quantidades pequenas para preparar e transformar os alimentos do grupo 1 em pratos e refeições. Os alimentos processados têm o seu papel também, é uma coisa... O processado está muito ligado à questão cultural, né? Então, cada cultura alimentar tem os seus alimentos processados de preferência, né? E eles são importantes, mas eles não podem ser a base da alimentação. Mas eles são essenciais para diversificar a alimentação. E, finalmente, os alimentos ultraprocessados têm que ser evitados, né? E aí as razões não são só de ordem de saúde, mas em relação à sustentabilidade, à vida social, e vários outros razões, né? A Nova, finalmente, vem sendo usada também para regulações. Por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar no Brasil, ele determina um máximo, uma redução no consumo, um máximo de alimentos processados e ultraprocessados, estipulando limites, né? A França utiliza uma meta do Programa Nacional da França, mais recente, coloca a redução de 20% de ultraprocessados entre uma das metas importantes a ser atingida, e o perfil nutricional da Organização Pan-Americana de Saúde, como vocês sabem, utiliza a classificação Nova também. Tem novidades, né? 3 aqui eu estou destacando, esse é meu último slide. Há aplicativos agora que permite ao consumidor identificar se um alimento é ultraprocessado ou não. O Desrotulando é um aplicativo fantástico também, eu recomendo aí que vocês baixem nos seus celulares, é muito interessante. Tem o código de barras, você consegue identificar rapidamente. Nós estamos trabalhando com vários grupos e vários países num score de alimentos ultraprocessados, que já vem sendo usado aqui pelo Vigitel e outras situações, e, finalmente, o Nutrinet Brasil ele já usa um software que avalia o consumo de alimentos e já produz a classificação Nova de maneira automática. Eu deixo aqui meu agradecimento e estou aqui à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigada, professor. É um prazer imenso poder ouvir essa palestra, esse tema tão interessante e inovador. Nós temos agora a sessão de perguntas, nós tivemos a participação então, das pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, elas conseguem deixar ali no chat as perguntas. Nós fizemos uma seleção breve aqui, devido ao nosso tempo. A primeira pergunta, então, foi enviada pela Amanda Sardelli, e ela pergunta qual é a forma mais simples de identificar os alimentos ultraprocessados? O senhor tem alguma dica sobre informações que a gente pode encontrar no rótulo dos alimentos? Ótima pergunta, né? Porque muitas vezes se fala assim, alimento ultraprocessado é o que tem mais de 5 ingredientes. Imagina, a granola tem 10 ingredientes e só tem alimentos do grupo 1, etc. Uhum. Né? Aí é dica, né? Então, o que o Guia Alimentar propõe é o seguinte, um número grande de ingredientes já é uma dica, mas não é certeza, né? O que vai dar a característica essencial é a presença nessa lista de ingredientes de um aditivo cosmético
corante, aromatizante, está escrito no rótulo, né? Ou de uma substância que fornece energia, nutrientes, mas que você não utiliza na sua cozinha, né? Como isolados proteicos de soja, de lentilha. O hambúrguer, esse Impossible Burger, por exemplo, ele é um alimento ultraprocessado exatamente por essa condição. Ele tem um isolado proteico de alguma leguminosa. Certo, muito obrigada. Doutora, a próxima pergunta foi enviada pela Daniela Razzoli. Ela pergunta como o senhor enxerga a possibilidade de se prevenir, tratar a obesidade, considerando a oferta alimentar que a gente tem hoje. E as estratégias da taxação de alimentos e bebidas e restrições de propaganda na TV, como é feito em outros países, como a Inglaterra, funcionaria aqui no Brasil? Então, funciona assim, funcionaria assim. Agora, é muito importante, a gente tem que atacar de duas formas isso, não é? Um pouco como a gente fez em relação ao tabaco. Você tem que informar as pessoas. As pessoas primeiro têm que estar informadas, e essa informação não é fácil, né? Você tem vários desses alimentos ultraprocessados, por exemplo, essas barras de cereal, que são considerados por muitas pessoas preocupadas com a saúde como alimentos extremamente saudáveis, porque eles têm fibras, têm vitaminas, etc. Então, informar a população de que esses alimentos aparentemente saudáveis não são saudáveis é muito importante. Mas, além disso, não é só informar. Você precisa fazer com que essa opção pelo alimento saudável seja mais fácil, mais simples, né? Então, regular publicidade, sobretudo a publicidade enganosa dos alimentos ultraprocessados, que é muito comum, é muito importante. Esses alimentos são subsidiados, então taxar esses alimentos com impostos para que o custo real deles seja realmente, que o custo seja, o preço seja o custo real deles, e você informar o consumidor através, por exemplo, de rotulagem nutricional, né? Então, isso aí a gente tem os alertas são muito importantes. A Anvisa aprovou agora um esquema de rotulagem nutricional, infelizmente vai demorar uns 2 anos para a gente ter esse esquema implantado, mas basicamente é isso, é informar o consumidor do outro lado e políticas regulatórias que façam com que essa opção dele não seja tão difícil. Carlos, dentro dessa pergunta e da sua resposta, eu gostaria de saber o quão grande você acha que é a briga comparada com a da indústria do cigarro, que foi feita lá na década de 80, na hora que, de fato, os governos começarem a se mobilizar para ter estratégias um pouco mais agressivas para conter a forma como a propaganda é feita. Você acha que o tamanho da briga contra essa indústria é mais ou menos da mesma proporção que ocorreu na época do cigarro? Eu acho que é maior ainda, né? Eu acho que a participação dessas empresas no PIB, né, nas vendas mundiais, né, é maior ainda do que do cigarro, né? Na verdade, é até interessante, algumas empresas que produziam só cigarro, como a Philip Morris, passaram para o setor de alimentos mais recentemente, né? Certamente porque eles acham que a briga é maior, então eles vão ter mais chances aí nessa área. Mas, realmente, você tem, de um lado, o poder econômico ainda maior, que já é grande, da indústria de tabaco, mas, mais importante, a relação, e daí a pesquisa epidemiológica, a pesquisa experimental, a pesquisa sobre... Isso é extremamente importante, né? Foi importante no tabaco. No tabaco, no início, as pessoas... muitas pessoas não acreditavam, né? Nesse período que a gente vive de fake news, muita gente não acreditava que o tabaco fosse que era uma conspiração, que era uma coisa... E até intelectuais, eu lembro, né, nos anos 70, ainda questionavam, não, isso não é tudo isso que falam, etc. Então, é muito importante informar as pessoas, mas a indústria se aproveita dessa complexidade, né, para, vamos dizer assim, para tentar informar o consumidor de outra forma. E a questão tanto a questão da informação, por exemplo, no Brasil, o Guia Alimentar, ele vem sendo atacado desde o primeiro dia que ele foi publicado, né, desde 2014, porque ele traz informações que não é do interesse da indústria de alimentos ultraprocessados, né? E além disso, não só a informação que ela é combatida, né, pela indústria de ultraprocessados, mas a legislação, quer dizer, essa rotulagem nutricional, por exemplo, foi um milagre que a Anvisa aprovasse isso, né? Não aprovou do jeito que a gente queria, mas acabou aprovando alguma coisa contra totalmente a indústria que não queria nenhum tipo de rotulagem de advertência, né? Impostos, o México, o Chile, os países que saíram na frente, tem tido, assim, no México você teve, inclusive, ameaça
de vida às organizações de consumidores que lutavam pela taxação dos produtos, por exemplo, né? A briga é muito feia, é muito forte, vai demorar isso, mas a gente precisa atuar desde ontem, né? Porque senão a gente nunca vai conseguir mudar essa situação. Obrigado. Nós temos ainda algumas perguntas, podemos seguir em frente? Claro, por mim, sim. Tá bom. Professor, essa pergunta também dá continuidade a essa discussão, foi mandada pela Natália Mendes. Ela pergunta se é comum o governo querer interferir ou sugerir modificações no guia alimentar devido a interesses, por exemplo, da indústria de alimentos, e se sim, qual a visão do senhor sobre isso? Então, só complementando aí as ideias da senhora. Então, boa pergunta também, porque isso me dá a chance de dizer o seguinte: o guia alimentar não é do Nupens, né? Quer dizer, o guia alimentar é do Brasil e é do Ministério da Saúde, né? Então, é um guia oficial, como outras publicações, outros guidelines que a gente tem, né? Então, a responsabilidade, finalmente, é do Ministério da Saúde. O que o Núcleo fez foi coordenar um processo acadêmico onde participaram pesquisadores de todo o Brasil, né? Onde houve com uma consulta pública com mais de 3.000 sugestões, ajudamos o Ministério, inclusive, a incorporar essas sugestões, mas essa parte ficou muito por conta do próprio Ministério, então, guia do Ministério da Saúde. Agora, que o ministro sofre pressões, né, da indústria de alimentos, isso é claro, desde o primeiro dia, como eu falei, né? Agora, o que a gente tem, uma vantagem que a gente tem, que eu acho que a questão do cigarro, por exemplo, acho que é mais vantajoso, as pessoas têm muito interesse nessa questão da alimentação, né? Em relação ao tabaco, você tinha grupos de ativistas importantes que lutaram, mas no caso da alimentação, você tem um interesse muito mais amplo da população. E foi esse interesse mais amplo e essa a rejeição da sociedade civil nesse último problema, né? Essa última situação que a gente teve, que a indústria, através do Ministério da Agricultura, tentou exigir do Ministério que praticamente anulasse o guia alimentar, modificasse o guia alimentar, né? Isso foi combatido de duas formas: com a sociedade civil organizada, que em 24 horas se manifestou quando aquele documento vazou, o Conselho Nacional de Saúde, né, que é integrado por todos os secretários da saúde, todas as autoridades importantes do país na área de saúde, se manifestou também de maneira muito... E até pesquisadores internacionais, né? Então, enfim, eu acho que eles vão continuar, certamente, porque é uma questão que precisa entender isso. Não é que a indústria produz esses alimentos para as pessoas ficarem doentes. Claro que não, né? Elas só estão querendo maximizar os lucros. E esse é o papel que, enfim, a empresa privada tem, maximizar o lucro dos seus acionistas. Agora, o que os governos têm responsabilidade de fazer? Defender o bem comum, o interesse da população, né? E as universidades públicas da mesma maneira. Então, esse é o cenário. Perfeito. Professor, o Pedro, ele trouxe para a gente um comentário a respeito de um artigo que foi publicado recentemente discutindo esse tema, e ele pergunta se o senhor acredita que a inserção de políticas aqui no Brasil que visam impor taxas para os produtos ultraprocessados pode ser um caminho para a redução do consumo desses alimentos? Então, há vários estudos, a gente tem até no nosso grupo algumas pessoas que fazem econometria, né, estudos econométricos, e que demonstram exatamente isso, né, que as pessoas respondem muito a preços, né? Isso, a gente sabe que um cigarro, por exemplo, quando a pessoa compra um maço de cigarro, 80% do preço é imposto, né? Se o cigarro não tivesse imposto, ele seria muito mais consumido. Então, isso acontece com todos os produtos. Então, os alimentos também respondem dessa maneira. Aqui muitas pessoas às vezes perguntam, mas se eu fizer, por exemplo, no México, eles taxaram apenas os refrigerantes com açúcar, deixaram os diet fora, por exemplo, e taxaram os alimentos com alta densidade energética. Isso pega todos os ultraprocessados? Não, um ou outro escapa, mas não importa, você pega 90%, 95%. O Chile fez a mesma coisa. Então, não há nenhuma contradição em você utilizar o perfil nutricional, sobretudo se você usar o perfil nutricional da OPAS, para dissuadir o consumidor de consumir ultraprocessados, né? Porque é muito mais complicado você fazer uma legislação que introduza a definição de ultraprocessado, que ela tem que ser verificável, né?
e a lista a tabela nutricional é por lei obrigatória. Então, automaticamente, o produto já é taxado em 10%, 20%, 30%. Então, não há nenhuma... E esse, sim, é um caminho. Não há nenhuma dúvida que é um caminho. Carlos, como seria de se esperar, as perguntas vêm chegando, mas, em razão do tempo, nós vamos fazer mais uma e aí nós vamos te liberar. Tá bom, obrigado, Lício. Tá certo. Professor, então, para finalizar, essa última pergunta, a Catarina traz um assunto um pouco diferente da discussão que a gente está até agora, que é em relação ao jejum intermitente. A gente queria ouvir a opinião do senhor a respeito desse tema que tem sido publicado e se há realmente se essa melhora, né, no desfecho de obesos, por exemplo, independente do tipo de dieta, está relacionada apenas com redução calórica, né? Como que a gente pode relacionar isso com os tipos de alimentos consumidos? Então, eu não tenho condição de responder exatamente essa questão, precisaria estudar esse tema melhor, mas o que eu queria aproveitar um pouco para falar justamente, assim, já que, enfim, a audiência é muito feita de pesquisadores da área mais experimental, dizer assim que existe uma importância muito grande no trabalho que vocês fazem, sobretudo em identificar mecanismos, né? Então, por exemplo, recentemente, agora em 2020, houve um trabalho muito interessante comparando ultraprocessados com não ultraprocessados, estudando o tempo, a velocidade de ingestão de energia, né? Então, mostrando que o alimento ultraprocessado, a dieta ultraprocessada, ela é consumida em metade do tempo, a mesma quantidade de energia é consumida na metade do tempo, né? E isso pode ter uma influência muito grande em relação à saciedade, quer dizer, porque você demora até a saciedade. Então, conhecer esses mecanismos é muito importante, né? Ele pode, inclusive, dar pistas para outras pesquisas, para outros estudos, mas uma coisa importante é a gente notar, assim, aí é o meu lado aí não de epidemiologia, mas da saúde pública, né? A gente, na saúde pública, não pode esperar a gente conhecer todos os mecanismos que relacionam um determinante, não é, como ultraprocessado, a uma doença, para poder atuar. Porque é como a história da vacina agora, né? Quando a gente aprova a vacina, por exemplo, para a Covid, sem ter absoluta certeza, sem passar por todos os estágios que seria ideal que passar, porque é uma emergência. Então, hoje, a epidemia mundial de obesidade, de diabetes, a pandemia, é uma pandemia, porque está presente em todos os países, ela é tão importante, ela ceifa tantas vidas, não é? Que tem intervenções, a gente precisa, mesmo que a gente não conheça inteiramente, totalmente esse mecanismo, mas a ciência é importante, sim, porque, inclusive, esses estudos sobre mecanismo, eles aumentam o grau de certeza que a gente tem sobre a causalidade desses produtos, né? E isso é uma coisa muito importante. E, certamente, essa questão de dividir as refeições, do horário, porque ultraprocessado, você acaba comendo o dia inteiro, né? Pela característica que ele tem, ele está à mão sempre, não precisa cozinhar. Então, na verdade, a tendência é você consumir ele muitas vezes. Então, qual que é o efeito disso no balanço energético? Isso é uma coisa que, enfim, é a agenda de vocês de pesquisa, que é muito importante. Enfim, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente podia continuar conversando, mas fiquei muito contente, Lício. Obrigado pelo convite. Assim que a gente puder receber visitas outra vez, eu realmente gostaria que você viesse aqui conhecer o centro. Prometido. Primeira visita, depois da vacina, vai ser aí para o teu grupo. Tá bom? Um abraço, gente. Escutar uma história a partir do seu principal protagonista é uma honra. Então, foi um grande prazer ter você aqui. Muito obrigado. Prazer. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Pessoal, nós temos agora um intervalo para o almoço e às 2h. Isso. 2h em ponto, a gente está voltando aqui. Por enquanto... Voltamos no YouTube, tá? Nós vamos fazer uma tentativa de voltar no YouTube, então vocês façam o login lá no YouTube. Se não der certo, a gente rapidamente volta para o Facebook. Muito obrigado a todos.